Eu sou da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Bom, vamos dar início à audiência pública da avaliação de cumprimentos de metas fiscais do município. Então, quero aqui agradecer a presença do secretário da Fazenda, Vanderlei, contador Custódio, vereadores, Valmor da Rocha e Jair, mais o Jornal Contexto e a Janete. Então, para nós, satisfação estar aqui nesta casa para apresentar as metas. Então, eu dou a abertura oficial e começa com o secretário Vanderlei. Na sua pessoa, cumprimento a todos os presentes, aos vereadores aqui, a nossa equipe, diretor de controle fazendário, Janete, nosso contador Custódio, a imprensa que aqui nos prestigia. Obedecendo a legislação vigente e o dever cívico de prestar contas aos cidadãos, nós apresentamos, por meio desse relatório, a avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2021, em cumprimento estabelecido no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, aqui nós vamos apresentar o ocorrido até o segundo quadrimestre, até o dia 31 de agosto. Os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais, publicados no quadro de publicações oficiais do município. E para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Metas fiscais. Resultado primário acima da linha. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida, utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, que são os juros, os encargos e as amortizações. No período de janeiro a agosto de 2021, o resultado primário foi de R$ 29.157.829,75. Esse valor é R$ 31.359.907,70, superior ao valor fixado no anexo de metas fiscais da LDO para 2021, no montante de menos R$ 2.202.077,95. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio no período totalizou R$ 2.634.663,25. O superávit observado se deu principalmente pela constante vigilância nos gastos e a contenção da despesa, principalmente as de serviços de terceiros e despesas de capital, colaboraram e muito nesse resultado. No final, nós temos os quadros demonstrativos. Resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal abaixo da linha foi de R$ 37.318.310,13 e corresponde à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida, apurada nesse quadrimestre, no montante de menos R$ 41.341.943,30, pelo montante de menos R$ 4.125.054,18, apurado entre 31 de dezembro de 2020. Esse demonstrativo apresenta um resultado favorável do ativo disponível, acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada do período. Receita.
A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 101.333.333,33. A receita efetivada no período de janeiro a agosto alcançou pouco mais de 117 milhões, tendo sido arrecadado, portanto, 115,98% da meta do período. O desempenho da receita teve um resultado superior ao programado no período, principalmente pela retomada da economia no segundo semestre de 2020 e permanecendo nesse período do ano. Receitas correntes. O total das receitas correntes estimadas para o período, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 105.962.700. Os valores realizados correspondem a aproximadamente R$ 121 milhões, superior em 14,15% à meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 73,87% do total da receita corrente realizada. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria. A receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria atingiu ao final do quadrimestre, em análise, o montante de R$ 24.580.745,40, confrontada com a previsão para o período de R$ 20.969.466,67, representa uma realização de 117,22% em relação ao valor estimado. A arrecadação do IPTU do exercício alcançou 98,85% da meta, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 10.565.000, tendo sido arrecadado até o momento R$ 10.443.980,23. Essa receita foi mais expressiva nesse período pela alteração da data de vencimento da cota única, foi para 15 de junho. Ainda resta arrecadar duas parcelas para o próximo período, para aqueles contribuintes que optaram, pagar de forma parcelada. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 2.266.666,67, acumulou no período R$ 2.879.061,51, alcançando 127,02% do valor estabelecido. Em relação ao ISSQN, do exercício, a arrecadação no período foi de quase R$ 7,5 milhões, o que representa 99,81% da programação para o período, que é no montante de R$ 7.513.333,33. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se principalmente pela retomada da prestação de serviço na economia, muito afetada com a paralisação da atividade em virtude do Covid-19. Vamos para o presente exercício, a volta total dos níveis praticados anteriormente à pandemia, porém a oportunidade perdida nunca será recuperada. As taxas apresentaram um ingresso de R$ 826.736,80, contra uma projeção para o período de R$ 768.200. Arrecadou-se, portanto, 107,62% do valor previsto. A contribuição de melhoria possui uma previsão de R$ 13.466,67, sendo realizada no período R$ 7.650,60, portanto, 56,81% do previsto. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam no período o valor de R$ 3.098.801,36, correspondendo a 90,59% da previsão inicial, que é de R$ 3.420.800. A arrecadação de contribuições sociais representou 80,3% da meta do período, arrecadando R$ 1.939.765,05. Já a contribuição para o custeio da iluminação pública arrecadou R$ 1.159.036,31.
sendo 115,90% do previsto. Esta arrecadação só foi possível graças às ações de eficiência energética, fiscalização e gestão da cobrança da CIP implementadas nos últimos anos. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos do mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 2.759.072,72, correspondendo a 65,82% da previsão inicial, que é de R$ 4.191.782,67. Os rendimentos calculados ao IPRAM representaram 58,75% dessas receitas, acumulando no período o valor de R$ 1.620.932,22, no montante inicial de R$ 3.707.582,67, alcançando 43,72% da meta. Receita agropecuária. A receita agropecuária é constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas da produção primária, acumulou no período em análise R$ 298.853,89, representando 91,11% do estimado, no montante de R$ 328 mil. Receita industrial. A receita industrial é constituída pelo fornecimento de brita para fomento à produção, acumulou no período em análise R$ 12.374,11. Estimamos uma arrecadação no período de R$ 6.666,67. Portanto, o arrecadado representa 185,61% do programado. Receita de serviços. As receitas de serviços acumularam no período R$ 2.913,40, correspondendo a 0,10% da previsão para o período, que foi no montante de R$ 2.941.800. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do Fast Queijo, que neste ano não se realizou no formato tradicional, frustrando em muito essa receita. Transferências correntes. As transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, do Estado, de convênios de instituições privadas ou aqui para o município. As transferências da União deve ser destacada a participação da FPM, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de pouco mais de R$ 22 milhões, superando a expectativa inicial, que era de R$ 18.596.733,33. No período, representou 119,53% do valor estimado. Outras expressivas fontes de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No período foram arrecadados R$ 3.129.030,56 para o Sistema Único de Saúde, representando 141,95% do programado para o período, no montante de R$ 2.204.266,67. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no período o montante de R$ 985.329,97, representando 110,12% do valor estimado para o período de R$ 894.800. Não houve arrecadação no período relativo às transferências da União de compensações pela desoneração do ICMS, incidente sobre produtos exportados, criado pela Lei Complementar 87 de 1996, a chamada Lei Candir. Tomamos um valor simbólico apenas para constar para o período no montante de R$ 1.000. Neste período, registramos, porém, a arrecadação do montante de R$ 913.417,61 de auxílio financeiro da Lei Complementar 176 de 2020, que vai, de certa forma, aparar um pouquinho as arestas deixadas por essa deficiência de arrecadação da Lei Candir. Referências do Estado.
No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 48.908.337,33, contra uma projeção de R$ 39.333.333,33, alcançando 24,34% superior à projeção inicial. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro do Estado, que além do pagamento do ICMS atrasado, que teve além disso o pagamento do ICMS atrasado em virtude da privatização da CE. O IPVA, que retorna 50% para o município onde o veículo é emplacado, teve uma previsão de arrecadação para o período de R$ 4.266.666,67, e a sua efetiva arrecadação foi de pouco mais de R$ 5.025.000, alcançando 117,79% do estimado. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPI exportação. A sua previsão de arrecadação para o período foi de R$ 533.333,33 e a sua efetiva arrecadação de R$ 526.883,03, alcançando 98,79% da projeção. Agora nós vamos para a parte das transferências e convênios. Eu vou passar para o colega Custódio, nosso contador, que tenham logo a seguir o assunto do Fundeb, que é um assunto que ele trata bem e sabe explanar muito bem para nós as perdas que nós temos aí com o Fundeb aí ao longo dos anos. Vamos prosseguir, por favor. Do Estado, né? Transferências correntes, convênios, tá? Óculos, senão não enxergo. Alô? Então, no grupo de transferências correntes e convênios do Estado, estimamos no período montante de R$ 184.066,67, efetivando-se R$ 231.440,82, correspondendo a 125,74% da previsão. O item mais significativo refere-se às transferências de convênios do Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se que para o período o ingresso de R$ 173.333,33 e no período foi arrecadado R$ 222.523,45, correspondendo a 128,38% do estimado. Transferências de instituições privadas. No grupo de transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal de Direito de Criança e Adolescente, com uma previsão de arrecadação no período de R$ 1.107.133,33 e realizou-se R$ 166.884,13, representando 15,7% do programado. Outra expressiva receita de transferência privada com contribuição para a manutenção da educação infantil, criada em 2010, o FUNCRECH arrecadou no período R$ 262.356,21, do estimado, no montante de R$ 266.000, representando 98,38%. O Fundo Municipal é o projeto criado em 2018 visa promover ações de educação e segurança no município. No período, arrecadamos um montante de R$ 60.413, contra uma previsão de R$ 253.333,33, representando 23,84% do estimado para o período. O mesmo não efetivou a sua plena arrecadação em virtude do cancelamento de aulas presenciais em 2021. Transferências de outras instituições públicas. Na classificação, são registrados repasses de fundos públicos, destacamos o Fundeb, Fundo Municipal de Educação Básica de Valorização Profissional da Educação. Transferências de recursos do Fundeb foram estimadas para o período em R$ 8 milhões, efetivando-se um montante de R$ 11.169.698,86. O acréscimo para o período foi de 139,62% em relação ao estimado. A base de cálculo do retorno do recurso é o Censo Escolar 2019, onde estimamos uma perda no final do exercício de 2021 em R$ 5.443.200. Efetivou-se nesse período um montante de R$ 2.900.814,90. O resultado deveu-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal, com base no retorno de recursos retidos sobre o imposto de transferências repassados. A
As perdas com Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$ 40.957.223,96. Não vemos perspectiva de melhor nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrículas de educação básica da rede municipal nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seríamos necessário o ingresso de aproximadamente 800 crianças para não ocorrer perdas. No conjunto das três redes de ensino, vemos a diminuição no número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas três redes de ensino. Em 2019, contamos com 4.886, decréscimo de 2,30. Fazem quase 20 anos que visualizamos uma retração no número de matrículas no ensino fundamental e médio, ao contrário do ensino infantil, que vem crescendo o número de matrículas. Outro dado importante que deve ser considerado é que a diminuição deveu-se maior percentual na zona rural. Desde 2006 a 2019, a diminuição da matrícula nas escolas rurais foi de 16,86%, contra mais, foi negativo, né? Contra mais de 2,01% nas escolas urbanas. E aí, então, chegando a dados populacionais. Inversamente proporcional à quantidade de matrícula, a população de Casa Barbosa vem crescendo, uma demonstração de imigração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era 12.374 habitantes, sendo 69,12% destes na zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 30,88% na zona urbana, ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural, ou seja, 20,64%. E na zona urbana, 19.993, ou seja, 79,36%. Tá? Inverteu completamente a figura. No ano de 2020, o IBGE publicou a estimativa populacional do Casa Barbosa e alcançou 30.241. Se aplicarmos o índice de 2010 sobre o total da população, temos 6.242 habitantes na zona rural e 23.999 habitantes na zona urbana. Transferência de pessoas físicas. Transferência de pessoas físicas corresponde à contribuição ao Fundica, efetuadas por pessoas físicas no período análise foi arrecadado 75.750, quanto uma estimativa inicial de 26.266,66. O arrecadado representou 284,06% do estimado. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 858.499,34, representando 109,67% do programado no montante de R$ 782.784. Destaque-se as receitas de compensação financeira entre o RGPS e o ICAN, que atingiram um montante de R$ 344.819,63, representando 83,42% do estimado de R$ 413 mil. Receitas de capital. Nessa categoria são registradas receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público e privado, destinado a atender despesas classificáveis como despesas de capital. Operação de crédito. No período realizamos a arrecadação da operação de crédito do programa Finisa 2020, no montante de R$ 4.794.085,19, faltando ainda a captação de R$ 768.371,13. Alienação de bens móveis e imóveis, não houve arrecadação no período. Amortização de empréstimos. O grupo de amortização de empréstimos corresponde à amortização de loteamento de Fiore, onde estimava-se a arrecadação de R$ 33 mil para o período e realizamos R$ 55.627,9, correspondendo a 166,88 estimado. Transferências de capital. Transferências de capital efetivaram-se no montante de R$ 965.207,40. Registramos o ingresso das transferências para as seguintes obras: pavimento asfáltico na rua Luiza Giacomelli, 96.566,13. Pavimentação asfáltica na rua Baldo Baldasso, 178.275,71. Pavimentação asfáltica na Bento Gonçalves, Coveranópolis, 96.182,89. Infraestrutura para o ginásio Sérgio Hélio Guerra, 74.259,42. Pavimentação na rua Arlindo Marcon, 219.757,55. Reforma do Parque da Estação, no palco ali, 55.750,57. Revitalização da Praça Central, em 174.405,13. E Poços Artesianos, 70 mil. Receita corrente intra-orçamentária. A receita corrente intra-orçamentária corresponde a contribuições sociais previdenciárias e são destinadas à cobertura de benefícios concedidos para a formação de reservas atuariais.
Contribuições sociais. A contribuição social no período foi de R$ 6.174.613,36 centavos, representando 80,21% do projetado no montante de R$ 7.704.000. Deduções de receita. As deduções de receita correntes são relativas a descontos de antecipação, perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais, e elas correspondem a uma retenção financeira. As deduções de impostos correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única IPTU 2021. Estimamos descontos de até R$ 1 milhão no período, efetivando-se no montante de R$ 797.328,56. Esse resultado ficou abaixo pela alteração da alíquota do desconto, que caiu de 10% em 2020 para 7% em 2021. Deduções e contribuições de melhoria. Igualmente aos impostos, as deduções e contribuições de melhoria correspondem ao desconto concedido ao contribuinte que pagar em cota única. Estimamos R$ 1.000 de desconto e nesse período não se efetivou. Deduções de receita patrimonial. As deduções de receita patrimoniais correspondem às perdas de rendimentos de aplicação de recursos do INCAM relativos a rendas fixas e variáveis. Neste período, realizamos perdas de R$ 562.009,07. Deduções e transferências correntes. As deduções e transferências correntes correspondem aos 20% retidos para a formação do Fundeb. Correspondem a uma retenção financeira. Tivemos uma dedução no período de R$ 11.628.200, efetivando-se um montante de R$ 14.070.513,76, ou seja, 121% do projetado. É proporcional à receita de ICM. Se a ICM aumenta, a dedução aumenta também, né? Despesa. Então passo para a Janete para ler um pouco a despesa, assim nós vamos revezando. Eu gostaria de ver, de repente nós debatemos, se alguém tiver alguma pergunta sobre as receitas e sobre o Fundeb, que o senhor leu a receita, para não ficar as três, que aí de repente eles podem... Eu não sei se alguns querem fazer alguma consideração a isso. Então, eu gostaria de falar para o secretário Vanderlei que as receitas de IPTU, o ITBI, o ISQN, o IPVA, com relação que temos a pandemia, né, tudo ficou bem acontente, né, o município, porque pelo que se vê aí não se perdeu muito, né, em relação à receita do município. Veja que são 127%, 107%, 117%, o Fundeb 139%. Então, o Fundeb tem aquela questão que todos os anos a gente vem falando, que falta alunos na rede municipal, né? Por causa que agora a maioria tem a perda aí de 40 milhões de reais, né? Mas a gente sabe que isso vem de muitos e muitos anos, né? Essa perca por falta de em torno de 800 alunos, né? Na rede municipal. Então, eu acho, né, secretário, que além de ter todo esse problema da pandemia, nós aqui não perdemos muito, né? Com relação às receitas, nós praticamente todas elas nós atingimos a meta do período, até ultrapassamos, né? Alguma que outra ali com um valor monetário não muito expressivo que talvez ficou abaixo, mas as maiores, né, de impostos, ISSQN, IPTU, ITBI, as transferências de impostos condicionais, né, SPM, ICMS, IPVA, todas, se não ficaram próximas, ultrapassaram, né, o valor estimado para o período. Lógico, a questão do Fundeb ela é algo que nos preocupa, né, porque é algo que vem de bastante tempo e a gente não vê muita perspectiva em que pese a questão da pandemia esse ano, ter havido um pouco de fuga de alguns alunos da escola particular pela questão da pandemia, né? Isso vai ter um reflexo só no ano que vem, mas mesmo assim nós não vamos eliminar a perda, né, que a gente tem todo ano. Nós não vamos ter números de alunos suficiente para que nós não tenhamos perda, né? Mas com relação às receitas, sim, acho que a economia, de certa forma, foi retomada bem a contento e nós no município
não tivemos, pelo menos nesse período agora, um impacto referente a isso. Ok, pode seguir, então. Só queria ressaltar, né, secretário, que teve a receita né? Essa para nós, na verdade, acontece sempre. Ela aconteceu agora, mas não acontece sempre. Então, também isso. O CM ele já vinha num crescente, né? A retomada da economia é visível. E essa receita que a Janete coloca aí da CM, da privatização da CE, então ela é momentânea, ela não é uma continuada. Ela vem agora e acabou, não vai se repetir o ano que vem. Então, nesse momento, faz com que tu tenha caixa melhor, né? Uma receita melhor, mas também tem que ser na despesa para não criar uma despesa de caráter continuado, porque não vai se repetir. Em torno de 4 milhões, né? Que veio. Pouco mais de 4 milhões foi referente a essa dívida que a CE tinha, né, de CM, quando foi feita a privatização dela, né, a aquisição pela Equatorial Energia, alguma cláusula lá do leilão do contrato tinha essa obrigação do pagamento, né, dessa dívida que a CE tinha. Isso é para deixar bem claro, né? Lembrar a população que esses 4 milhões não é todo ano que vem, né? Isso só foi repassado por causa que foi a venda da CE, né? Então é isso na cidade. Exatamente. Lógico, se a gente for olhar os números, a nossa arrecadação de ICMS superou, né, esses 4 milhões. Então, mesmo que não tivesse esses 4 milhões, nós teríamos arrecadado mais do que o previsto, aproximadamente uns 4 milhões a mais também. Então, nosso total chegou a 8, 9 milhões. Mas, lógico, como o nosso contador falou, a gente não pode, em cima desse valor, criar uma despesa de caráter continuado, porque a receita não vai ser de caráter continuado, né? Então, a gente tem que ter cautela, lógico, né, que a gente vê com bons olhos, né, isso, né, forma um caixa para o município, né, uma possibilidade de investimento, mas que isso tem que ser visto com cautela e trabalhado com bastante parcimônia. Obrigado. Podem continuar. Bem, então vamos às despesas. Considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o IPRAM, PROARTE e o Legislativo, nesse período apresentou a receita total realizada no montante de R$ 117.524,85. Em valores acumulados, a correlação despesa ao barra receita, trâmite orçamentário, R$ 40.804,91. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em a relação despesa pública, receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 34,74%, o que permite confirmar o cumprimento da meta. A despesa liquidada no acumulado do período totalizou pouco mais de 75%, correspondendo a 9,7% no montante de R$ 110.836,02. Com relação ao pagamento da dívida de amortização no período R$ 634.660,25, representando 3,4% das despesas dadas. Já em relação às despesas com investimento, essas alcançaram 13,02% das dadas, totalizando pouco mais de 2 milhões. Despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa de pessoal com executivo. Essa despesa é calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e o STN, item mais significativo no conjunto de fiscais em relação à receita corrente líquida. 12 meses, setembro de 2020 a agosto de 2021. Está abaixo do limite presupuestal de 53%. Despesa de pessoal com o legislativo.
A despesa de pessoal do Legislativo segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo alcançado o comprometimento de 0,60% da receita corrente líquida, 12 meses, estando abaixo do limite prudencial de 5,70%. Despesa com manutenção do desenvolvimento da empresa. As despesas com manutenção e desenvolvimento ligadas às despesas do Fundeb, no acumulado do período, totalizaram R$ 16.995,32, o que corresponde a 18,02% da receita de imposto. Observa-se como não atingiu o limite da Constituição Federal. Conforme demonstrado na linha 29 do quadro 11, o número de alunos matriculados no Instituto é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda no período de R$ 914,91 está sendo computada como gasto em educação para fins de apuração. Também em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal 14.105, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais de educação básica em efetivas atividades no municipal, aplicou-se no período de 4,50%. Dado importante de investimento em educação e que não é computado nos gastos mínimos dentro da receita resultante de impostos de transferência, é o transporte dos estudantes universitários. Em 2017, foi empenhado um montante de R$ 3.470.760,53, representando 18,40% aplicado em manutenção básica. Em 2018, o empenhado foi de mais de 3 milhões, quase 13%, a 43%. Em 2019, foi empenhado R$ 49.400, representando no ano de 2019. Da pandemia e a suspensão das aulas, apenas 600 comprometimento. Revela a eficiência pelo adotado de gestão sanitária, reduzindo os gastos sem deixar de prestar o serviço. Para 2021, aportou recursos dos R$ 604.000, representando 3,50% cada efetivamente carga. Para a realização dos valores estão abaixo da normalidade de viagens, são ajustados e dados. Despesa com ações de saúde. Gastos com saúde atingiram mais de 5 milhões. Líquida. Observa-se, portanto, o não cumprimento da emenda constitucional 29. Dívida pública consolidada. A dívida consolidada por contratos neste período de 2021 alcançou um montante de R$ 20.025.196,09, apresentando um decréscimo de 8,99% em relação ao montante do exercício anterior de R$ 22.762,48. Já a dívida consolidada líquida por contratos no atual exercício apresentou um decréscimo de R$ 1.002, com 21%, passando do montante auferido no exercício anterior de menos R$ 4.125.054,18 para o montante de menos R$ 41.341.943,30. Este resultado deveu-se pelo aumento da disponibilidade de caixa de 2020, em comparação com o exercício anterior. Em decorrência deste decréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em menos 27,32.
contra menos 3% do exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução número 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 ou 120% da corrente líquida. O passivo atuarial do RPPS, ao final do quadrimestre, totalizou R$ 142.692,60, e as reservas financeiras alcançaram um montante de R$ 112.144.800,76. Comentário final. Os resultados apresentados permitem que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida como proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. Os gastos com educação e saúde não atingiram o mínimo obrigatório de 25%, respectivamente, nesse período. É assim demonstrado o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, são dos gastos em educação e saúde, atendendo os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, era isso. Não sei se algum vereador quer fazer algum questionamento, vereadora. Não sei se vocês quiserem dar uma análise sobre a educação, que esse ano, por causa da pandemia, nós sei que deu bastante diferenças, né? Então, se vocês gostariam, se vocês dessem alguma explanação sobre esse assunto. Bem, vereador, a questão da educação, né, o atingimento do índice constitucional dos 25%, nós tivemos agora, acho que foi no início de setembro, uma mudança no entendimento do Tribunal de Contas do Estado, né, com relação a esse índice, né. Pode ver que nós temos aqui no relatório, acho que pouco mais de 18%, né, em educação, sendo que nós temos que atingir 25% ao final do exercício. Esse índice de 18%, ele foi calculado com base no entendimento antigo do tribunal, de que era considerada somente a despesa liquidada, né, como a despesa que conta para o índice. O que é a despesa liquidada? É aquela despesa que já foi efetivada, né? É o serviço que já foi prestado, é o bem que já foi comprado, né, o produto, enfim, que já foi comprado e entregue, né? Então, isso é a despesa liquidada. E o tribunal considerava apenas isso como efetivo para o índice da educação. A partir agora de setembro, eles emitiram um normativo técnico, reposicionando, né, a forma de pensar deles, até indo ao encontro do que a Secretaria do Tesouro Nacional também preconiza, né, que é considerar ao final do exercício não só a despesa liquidada, mas sim a despesa empenhada, aquele compromisso, tá, de buscar um serviço ou de comprar algum produto, desde que haja disponibilidade financeira, desde que haja recursos em caixa, né? Então, esse ajuste já está sendo feito, né, na contabilidade, né, para a gente fazer a adequação nossa a esse novo entendimento, né, do tribunal. No próximo mês aqui a gente já tem uma perspectiva melhor disso, mas lógico que isso vai ficar demonstrado, né, no relatório do último quadrimestre, que vai ser apresentado, né, só no exercício seguinte, mas dá para a gente afirmar com certeza que isso, de certa forma, nos tranquilizou um pouco, porque nós tínhamos essa situação de obrigação de gastar, mas também gastar bem, né, não simplesmente gastar por gastar o recurso, né, e investir de maneira adequada nas nossas necessidades. Então, isso nos tirou, de certa forma, com um pouco do peso dessa obrigação, para que a gente consiga, né, ter os gastos de maneira adequada. Outra coisa também que mudaram o entendimento foi com relação às despesas que nós tínhamos como passivo atuarial, né, que é a questão aquilo que ficou de anos atrás de pagamento de obrigação patronal, né, de um período que ainda não tinha sido feito. Isso é pago a cada ano uma parcelinha daquilo, e isso também não contava nesse índice. E eles passaram a entender que isso também pode ser contado, e aí a gente está movendo os ajustes contábeis para que
essas situações contem no índice agora e nós consigamos chegar, né, ao final do exercício cumprindo essa exigência constitucional. Ah, que bom que eles entenderam, senão gastar por gastar também não vale. Aí é bom que pelo menos ano que vem, de repente, tem, aí pode gastar, né, em outro. Eu não sei se vocês gostariam de fazer então as considerações finais aí. Os vereadores têm alguma questão a falar? Então tá, então vamos dar unidade, então gostaria de dar essas explanações aí finais de vocês ter estado aqui nesta casa. Bom, vereador Enio, nós, né, agradecemos a oportunidade e mais uma vez vir a esta casa, né, passar para a população, né, Carlos Barbosa, como vem sendo trabalhada, né, a questão dos recursos, né, que o município gere, né, para trazer em benefícios, né, em serviços, né, à população. A gente tem aqui o exercício, esse exercício com uma acréscimo, né, uma entrada de receita com um certo acréscimo, a gente pode observar até agora. Acredita-se que os 2 últimos meses do ano também sempre a arrecadação ela é um pouco melhor em virtude das festividades de fim de ano, etc., né? E a gente acredita que, né, o recrudescimento da pandemia, a vida voltando a uma certa normalidade, tudo isso também colabore para que a gente consiga ter êxito nessa arrecadação, nessa parte final do ano. E lógico, né, sempre tendo o cuidado, tendo a prudência com relação aos gastos, né, gastar de maneira correta, né, fazer os investimentos, né, que a população necessita, lógico, tudo dentro de uma organização e de uma forma com que a legislação nos impõe, né, mas a gente vai procurar seguir trabalhando dessa forma e dando respaldo às necessidades da população. Nos colocamos à disposição sempre para eventuais dúvidas, esclarecimentos, enfim, a gente permanece à disposição para poder esclarecer alguma situação que tenha ficado em aberto. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos a presença para fazer as explanações dessas avaliações de metas. Então, encerramos a audiência pública agora. Então, muito obrigado aí pela presença de todos e uma boa tarde a todos.